Boletim Publix. A cada 30 minutos. Boletim Publix. Você bem informado. A Guardiã da notícia. Muito bom dia, ouvintes da Guardiã da Notícia. Sou o General Richard Nunes, chefe do Centro de Comunicação Social do Exército. É com imenso prazer que venho apresentar o novo jingle do Exército Brasileiro. Nestes tempos difíceis que temos vivido, nada melhor que a música para fortalecer o nosso ânimo. De moral elevado, torna-se mais fácil vencermos, juntos, os desafios que temos de enfrentar. No ano em que comemoramos os 75 anos da grande vitória de nossos antepassados, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial, lançamos o jingle Braço Forte, Mão Amiga, que remete ao slogan da Força Terrestre. Letra e música procuram destacar o papel que desempenhamos. O braço forte, que garante a nossa soberania, e a mão amiga, mais estendida que nunca, para apoiar nossos irmãos brasileiros. Espero que apreciem. Muito obrigado. Sempre presente na vida da gente, com ele você sabe que pode contar. Dia e noite, em qualquer lugar, seja com chuva ou sol, pronto pra atuar. No combate, na estrada ou na ação social, compromisso com a pátria é o seu ideal. Integrar nosso povo pra um Brasil bem melhor, com esforço, trabalho e muito suor. De norte a sul, leste a oeste, do litoral ao interior, força que cumpre a missão, sem nenhum temor. Soldados que doam sua vida, por amor à pátria querida. Esse é o seu exército, braço forte, mão amiga. Soldados que doam sua vida, por amor à pátria querida. Esse é o seu exército, braço forte, mão amiga. Anuncie na Guardiã da Notícia, online, impresso e rádio. Envie uma mensagem no WhatsApp 011 94542 8886, aguardiandanoticia.com.br, ou mande um e-mail, contato@aguardiandanoticia.com.br. A sua marca em exposição. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Uma ótima tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. 1h20, horário de Brasília, para mais uma live. Você que nos acompanha ao vivo pela rádio aguardiandanoticia.com.br. Música e informação na palma da sua mão. A gente fala agora com o vereador da capital paulista, vereador Celso Gianazzi. Vai falar um pouco sobre ações de combate ao coronavírus e a flexibilização da quarentena em São Paulo. Boa tarde, vereador. Os ouvintes aqui da Rádio Guardiã da Notícia. Um prazer enorme estar falando aqui com vocês, né, nessa terça-feira, dia 2 de junho, para falar um pouquinho também, né, Gabriela, dessa flexibilização que o governador João Dória, com o prefeito Bruno Covas, eles anunciaram uma flexibilização a partir do dia 1º, a partir de ontem. E a gente entende meio temerosa essa flexibilização no momento que os números não são tão favoráveis assim como estão se falando por aí, Gabriele. A nossa taxa de ocupação dos leitos dos hospitais está muito alta, o índice de isolamento ainda não está o suficiente. A gente está vendo aí a cidade com quase 8.300 óbitos aqui, só na capital de São Paulo. No Brasil todo são 30 mil, e só na capital de São Paulo nós tivemos no dia de ontem até
8.300 óbitos. Então, principalmente, Gabriel, pela dificuldade que as pessoas estão tendo de fazer esse isolamento social na periferia. Nós já apontamos várias vezes, conversamos aqui com os ouvintes da Rádio Guardiã da Notícia, sobre essa condição que as pessoas que moram, principalmente na periferia, têm dificuldade de fazer o isolamento social, seja pela questão do saneamento básico, pela questão habitacional. Isso se torna muito difícil. E também tem um ponto que é muito crucial, é a falta de amparo social dado aos trabalhadores aqui na capital, Gabriele, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, que tem dado pouca proteção social a esses trabalhadores para que eles possam, de fato, continuar fazendo isolamento social. Então, é preciso não só fazer o discurso pelo isolamento social que faz o governador, que faz o prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas. Nesse ponto eles estão corretos, né? Eles se distanciam do presidente Bolsonaro, que prega lá abertura total. Ele brinca com essa situação tão grave que está acontecendo aqui, brinca com a democracia e brinca com a condição sanitária, essa crise sanitária mundial. O presidente da República, ele ignora, brinca e quer fazer a abertura imediata, né, de toda a economia. E o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas, eles vão na linha do isolamento social, faz o isolamento social, fazia, né, porque agora, com essa liberação, mostra que o governador João Dória, ele sucumbiu à pressão econômica em prol da pressão pelo resguardo a salvar as vidas das pessoas do estado de São Paulo. Pois é, vereador, na semana passada o governo fez um anúncio mesmo, aliás, que gerou aí um grande desconforto com todos os prefeitos da grande São Paulo, né, do entorno, liberando apenas a capital agora para o próximo dia 1º, né, ontem, e deixando essas outras cidades de fora. O governo vai fazer um novo anúncio amanhã, eles separaram a grande São Paulo em 5 sub-regiões. E o prefeito Bruno Covas, ele disse uma coisa interessante na sexta-feira, que o anúncio havia sido na última quarta. Na sexta-feira, o prefeito disse o seguinte: olha, a capital estará liberada, mas não é para abrir a partir do dia 1º. Nós conversaremos com as entidades de classe, com os sindicatos e com tudo mais, porque nós temos aí os protocolos a serem seguidos. Então, os desavisados não poderão abrir os seus comércios, enfim, na capital, o que ficou muito confuso, vereador. O senhor, como vereador da capital, o senhor conseguiu entender como é que vai funcionar esse esquema de flexibilização em São Paulo? O que acontece, Gabi, na verdade ficou confuso mesmo, né? O prefeito esteve com o governador naquela entrevista coletiva da abertura e, na verdade, há um descompasso entre a prefeitura de São Paulo e o governo do estado aqui na questão da abertura. A cidade de São Paulo vai fazer agora um protocolo nessas, a Anfávia, a Brás, do Shopping Centers, a Secov, da construção civil, todos esses segmentos, eles estão pressionando o governo aqui de São Paulo a fazer essa abertura. E no caso específico das lojas, dos shopping centers, das lojas, a Associação dos Lojistas, eles vão ter que apresentar para a Prefeitura de São Paulo, submeter um protocolo para que as pessoas consigam entrar com segurança nas lojas, né? Mas o que a gente não concorda com essa flexibilização nesse momento, Gabi, porque os números estão mostrando aí para a gente, os números mostram que não é possível fazer essa abertura agora. E aí o governo dá essa sinalização de que vai fazer a abertura no dia 1º, que era ontem. A sensação que dava era que as lojas já estariam abertas, né? Algumas das lojas já estariam abertas. E isso não pode acontecer de forma alguma. Até o dia 15 de junho, nós temos a quarentena aqui na cidade de São Paulo em vigor, até que esses números melhorem. Gabi, a taxa de ocupação dos nossos hospitais está muito alta. O próprio prefeito Bruno Covas, na entrevista coletiva, ele ressalta lá de 92% a taxa de ocupação dos leitos dos hospitais. E a gente está vendo a necessidade, a gente tem feito uma luta constante lá na Câmara Municipal para a abertura de novos leitos, reativação de hospitais. Anunciou o hospital Sorocabana, ali na zona oeste, que nós lutamos por muito tempo para que ele fosse reaberto, então, e ele anunciou a reabertura parcial, e de outros tantos hospitais para a abertura de novos leitos. Então, não é o momento para a reabertura, a gente está no momento, está subindo a curva, e nesse momento nós estamos subindo a curva dos casos
do coronavírus. E quem diz isso não sou eu, Gabi, é a Organização Mundial de Saúde, que acaba de dizer dessa preocupação. São Paulo virou o epicentro dessa crise no mundo, Gabi. O Brasil é o país que mais casos tem em 24 horas, então é muito preocupante essa situação. É lamentável, na verdade, né? O senhor disse no início da sua fala, vereador, que na periferia eles estão vivendo a vida normal. Como está sendo feita essa fiscalização? A preocupação realmente é de que se expanda esse vírus para a periferia e não sobrem leitos para as pessoas infectadas com Covid. Porque o que vale a pena ressaltar, que a imprensa não está noticiando, vereador, é que existe o caso grave do Covid, o vírus está no ar, só que as outras doenças não deixaram de existir. E por isso os hospitais de campanha e por isso esse empenho do poder público. Ou seja, as outras doenças estão aí, as pessoas estão ocupando leitos também em hospital e do jeito que está indo, isso pode vir aí a ter um colapso mesmo. Gabi, e por que as pessoas da periferia não estão fazendo isolamento social? Não porque elas não queiram, é que elas não conseguem, Gabi. Elas estão sem condições de sobreviver. Então, elas não têm o amparo do governo federal, nem do governo estadual, muito menos do governo municipal, então elas precisam sair para as ruas para alimentar a sua família. Então, tem vários pais, a gente conversa com muitas pessoas da periferia que estão entre escolher ou morro dentro de casa de fome ou eu morro pelo contágio do vírus, né? Então, eu vou buscar o sustento da minha família. Por quê? A Prefeitura de São Paulo, o governo do estado, não está dando esse amparo social para que essa pessoa consiga ficar dentro das suas casas, Gabi. Então, isso é preocupante. Então, vai saindo e, como você muito bem colocou, tem muita gente na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, mas na cidade de São Paulo está morrendo por outras doenças, porque eles estão com medo também, Gabi, de irem até os hospitais. Então, a gente está vendo muitos casos que as pessoas estão morrendo nas suas residências. E isso é muito triste, é preocupante a situação. Agora, vereador, os programas sociais na capital, por exemplo, o Estado fez um programa social, eles distribuíram muitas cestas básicas para diversos municípios. A cidade de Mauá recebeu recentemente 6.000 cestas básicas. Lá no Alto Tietê, eu me recordo que Itaquaquecetuba chegou a receber também uma quantia semelhante ou até superior a esse número. A capital paulista não está fazendo esse trabalho com as entidades, com as ONGs, com os líderes comunitários, não está fazendo esse trabalho de distribuição de cesta básica? Está fazendo, Gabi, mas é muito precária a situação. Então, são algumas famílias que são atendidas com a cesta básica. Agora mesmo, nós estamos tendo um caso do governo do estado dando cestas básicas para famílias através dos profissionais da educação, das escolas municipais, só que só uma parcela da população está recebendo, Gabi, essa cesta básica. O que a gente defende, não só a cesta básica, a prefeitura, tanto a prefeitura de São Paulo como o governo do estado, tem que dar uma renda emergencial, Gabi, depositando esse dinheiro na conta das pessoas, que elas possam ir ao supermercado e fazer a sua compra na sua região, incentivando também o pequeno produtor, o pequeno comerciante que está ali, também está sem renda. Então, a cesta básica é um paliativo só para isso, ela não consegue atingir todo mundo, e uma renda emergencial que a gente tem discutido lá na Câmara Municipal, tem projeto de lei para isso. Isso sim resolveria a situação das famílias, e especialmente as famílias mais vulneráveis na capital. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo, Gabi, porque o discurso é do isolamento, mas a prática não é do isolamento. A prática é de que você desampare essas famílias para que elas saiam às ruas, e aí sim nós teremos um problema gravíssimo, que é a propagação do vírus aqui pela cidade de São Paulo. Vereador, como é que estão o número de leitos na capital? O prefeito Bruno Covas, os hospitais de campanha já estão superlotados, não? Ele anunciou no total de 92% do número de leitos, e aí está partindo para a fase 2, que é da contratação de leitos em hospitais particulares. O que a gente tem defendido, Gabi, em função do decreto de calamidade, a Prefeitura de São Paulo tem um instrumento na sua mão de requisição de hospitais particulares, espaços particulares, para fazer a implementação desses leitos. Então, como esse nível está muito alto, nós fizemos um ofício ao Ministério Público, ao prefeito Bruno Covas, ao secretário municipal de saúde, o Edson Aparecido, para que fizesse a reabertura do Hospital Sorocabana, que eu falei para vocês no começo, do Hospital Cruz Vermelha, ali na Rubem Berta,
do Hospital Evaldo Foz, do Campo Belo, do Hospital São Leopoldo, lá na Avenida Santo Amaro, e de um hospital aqui no centro, o Gabi, na Santa Cecília, um espaço enorme, funcionou como hospital até dezembro de 2019, tem toda a estrutura física preparada para instalação de novos leitos, e está lá abandonado. A prefeitura pode requisitar imediatamente este espaço e tem uma abertura de quase 700 leitos ali, Gabi. Então, são ações que a prefeitura precisa fazer imediatamente. É preciso coragem, né, por parte do prefeito Bruno Covas para aumentar esse número de leitos na cidade. Vereador, uma coisa que chama muita atenção da gente também é em relação ao transporte público. Se fala na reabertura, na retomada e tudo mais, mas o transporte público sempre esteve cheio. E agora, essa última semana após o anúncio, São Paulo bateu recorde de carros nas ruas e também o transporte público em massa muito cheio. Como é que vai ser controlado tudo isso também? Isso é preocupante também, né, Gabi? A gente tem notícias, conversa com médicos, infectologistas, especialistas no assunto, e dizem para nós que um dos pontos mais críticos é o transporte público, né? Porque essa circulação intensa das pessoas, sem um preparo por parte das empresas, né, subsidiadas aqui na cidade de São Paulo, do metrô também, Gabi, as pessoas fazem as viagens, tocam na parte metálica desses ônibus, metrô e trem, e não há um processo de higienização a cada viagem. Então, às vezes a pessoa está contaminada, ela está assintomática, e ela espirra, ela coloca a mão na parte de metal, e esse vírus ele continua por até 72 horas, Gabi. Então, é um meio de propagação gigantesco o transporte público. E quanto mais pessoas estão circulando no transporte público, mais problemas a gente vai ter. Qual que seria a solução, vereador? Porque assim, o brasileiro, eu sempre venho falando isso para os parlamentares, para os políticos, porque assim, ficar em casa é o que o senhor disse, fica em casa, mas as pessoas precisam trabalhar porque estão morrendo de fome. Qual seria a solução? Né? O que se poderia ser feito durante essa pandemia? A solução, como várias cidades do mundo, vários países do mundo fizeram, Gabi, lógico que o Brasil é um país muito desigual, um dos países mais desiguais do mundo, e a cidade de São Paulo está inserida nesse contexto, né, de profunda desigualdade social. Mas o recomendável é que a Prefeitura de São Paulo decretasse, o governo do estado também, decretasse aqui um lockdown, um fechamento completo, com proteção social, com ajuda para as pessoas poderem ficar nas suas casas. E quem não pode ficar nas suas casas, Gabi, o Estado, falo Prefeitura, o Estado de São Paulo, teria que retirar essas pessoas e dar condições para que elas possam fazer o isolamento social, em hotéis, em pousadas, em quartos. É preciso coragem, é preciso fazer um enfrentamento muito duro para que a gente saia mais rapidamente dessa crise, senão a gente não vai sair. Com essas medidas paliativas que estão sendo feitas, a gente corre um sério risco, Gabi, um sério risco de retroceder e ter que esse número aumentar, né, de contaminação, a gente vai retroceder. O senhor falou duas coisas interessantes. O lockdown gerou uma grande polêmica na cidade de São Paulo. Agora, em relação a dar essa proteção social, né, a gente sabe que o nosso país ele é diferente dos outros países. Até em relação, eu ia até complementar a minha frase anterior, o brasileiro não consegue ficar em casa, é diferente do europeu. O europeu passou por 2 guerras, sabe o que é ter que ficar dentro de casa. O brasileiro não tem essa noção. E em relação à proteção social financeira, que é encaminhar para os hotéis ou para pousadas e tudo mais, porque a gente sabe que a situação de quem mora, né, principalmente o cidadão paulistano na periferia, eles moram em 5, 6, dentro de um quartinho pequeno, todos aglomerados, é muito mais difícil. Mas a Prefeitura de São Paulo teria caixa para fazer isso, vereador? Não só a Prefeitura de São Paulo tem caixa, Gabi, mas o governo do Estado também tem, aqui no Estado de São Paulo, o Estado mais rico da Federação. O governo federal também tem, Gabi. O governo federal, através do Banco Central, concedeu 1,2 trilhão de reais para os bancos, Gabi. 1,2 trilhão de reais para os bancos, para que eles fizessem empréstimos para pequenos, médios, empresários que estão em dificuldade nesse momento, fizesse também um empréstimo para pessoas físicas, ajudasse as pessoas físicas a juros baixíssimos, a juros zero. E isso não foi feito, Gabi. Então, houve um socorro imediato aos
grandes financiadores, aos grandes sistemas financeiros, aos bancos. Mas aos trabalhadores, o governo ofereceu apenas os R$200 iniciais. Nós tivemos que brigar muito, mas muito mesmo, para que esse valor, através do Congresso Nacional, chegasse a R$600. Ainda é pouco, a gente entende que é pouco, mas foi a duras penas, porque o governo federal não queria dar esses R$600, Gabi. Então fica difícil. Não é que o brasileiro, lógico, nós não passamos por guerras aqui, mas se ele tiver uma proteção social, se ele tiver um recurso para ficar dentro de suas casas, proteger a sua família, seus filhos, com certeza eles vão fazer isso. Agora, sem essa proteção social, aí não há condição. Ele tem que sair e aí a catástrofe é gigantesca, sabe? É, muito triste. Vereador, antes de eu encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que estão os trabalhos do Legislativo aí na capital. Aqui na Câmara Municipal, Gabi, nós estamos ainda, até o dia 15, nós estamos no sistema virtual, a gente está fazendo as discussões através de tudo remoto, né? Então, estamos votando projetos em defesa das comunidades mais carentes, da proteção social, mas só projetos voltados com o tema do coronavírus. Outros projetos agora não estão sendo pautados, porque nem pode ser pautado também, Gabi, porque não há discurso, não há debate com a sociedade não consegue acessar a Câmara, não consegue presencialmente estar lá, então os projetos estão sendo votados só na linha do coronavírus. A gente tem feito várias colocações, projetos coletivos, aprovamos na Câmara Municipal a desvinculação de fundos, são R$2,5 bilhões para os cofres da Prefeitura, para que ela possa aplicar na área da saúde, na área da assistência social. Então, os trabalhos estão sendo feitos, trabalhando muito nesse sentido, né, virtualmente. A gente espera, Gabi, de verdade, que a gente consiga superar essa crise, sair desse momento e voltar aos trabalhos presenciais, né, tão logo a situação permita, para olhar a situação da cidade como um todo. Se Deus quiser, tomara que dê tudo certo. Vereador Gianazzi, muito obrigada pela sua participação. Volte toda semana para nos manter informado. Volto sim, Gabi. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm na Rádio Guardiã da Notícia, que troca essa ideia, informa os seus ouvintes sobre tudo o que está acontecendo. E nessa hora, Gabi, a informação é poderosíssima, né? A gente precisa de informações corretas, sem fake news, na notícia correta, como vocês costumam fazer. Então, parabéns pelo trabalho. Um grande abraço, Gabi. Grande abraço, uma ótima tarde. Foi o vereador Gianazzi, da capital paulista, passando então um panorama do cenário, como é que está funcionando a flexibilização do isolamento social e também o combate aí ao Covid-19 na cidade de São Paulo. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, migrem para a nossa rádio em nosso portal, aguardiandanoticia.com.br. Música e informação na palma da sua mão, você pode ouvir nossa programação musical e a cada 30 minutos o nosso boletim Publix, informação regionalizada. Grande ABC, Litoral Norte, Alto Tietê e São Paulo, capital. A gente continua, volta já aqui com mais uma live, logo mais às 15 horas, vereador de São Caetano do Sul, Jander Lira, estará aqui ao vivo conosco. Boa tarde e até já. Vai pra rádio, hein? Anuncie na Guardiã da Notícia, online, impresso e rádio. Envie uma mensagem no WhatsApp 011 94542 8886. aguardiandanoticia.com.br ou mande um e-mail contato@aguardiandanoticia.com.br. A sua marca em exposição. A Guardiã da Notícia. Música